Boa noite, pessoal. A gente está aqui hoje no terceiro episódio do Engenhatrix. Engenha de engenharia, Trix, fazendo uma apologia ao Matrix, eu sempre falo isso no começo já, né? Eu vou falar até enjoar, que é para a gente tentar trazer aqui reflexões fora do comum, do senso comum, né? Trazer aqui sempre pessoas que têm aí muito conhecimento, e hoje não vai ser diferente. A gente está aqui com a Juliana Cota e o Alessandro. É bem um bate-papo, é um lugar de transferência de conhecimento, de tecnologia. A gente fala que conhecimento é tecnologia, né? E é um lugar sem formalidades. Então, assim, fiquem bem tranquilos para falar da experiência de vocês. Pode se apresentar brevemente, né? A origem, formação, seu nome, seu bairro, e por aí vai. Enfim, fique à vontade para se apresentar brevemente aí. Estamos com a Luana também online, que depois pode se apresentar também, mas como ela está em todos, né, Luana? A gente já é figurinha carimbada. Estamos Só aí no bem-vindo aí, terceiro. pessoal, É, né? Que a gente tenha uma excelente troca de conhecimento aí. Obrigada. Vai lá. Posso começar? Um prazer aí, Luana e Yash, obrigada aí pelo convite. Sou Juliana Cota, estou hoje como diretora de Minas Paralisadas e PAI-BM do Corredor Sudeste da Vale. Minha passagem pela mineração é antiga, né? E a gente já se conhece de longas já. datas. Desde 2004, ó. Provavelmente até antes, se bobear. É verdade. Sou engenheira civil de formação, formada no UFMG, pós-graduada em engenharia sanitária e ambiental também na UFMG. Tenho uma passagem pela engenharia de telecomunicações, tenho essa formação, apesar de nunca ter trabalhado com ela. Meu pai já é telecom também. É mesmo? Na Inatel, formou lá em Santa Rita. Olha que legal. Mas eu fiz o curso, mas Igual ele, nunca, nunca também. nunca quis, que a cachaça sempre E foi. foi trabalhar com o meio ambiente também, meu Exato. pai. Minha cachaça sempre foi mineração, né? Enfim. Você é de Mariana? Desculpa. Nascida em Ouro Preto. Nasci em Ouro Preto. Mas fiz o FMG por juízo de cara para conseguir me Tem formar. aquela empresa de transporte Transcota em Mariana, eu sempre Transcota. confundo, que eu já até perguntei para ela, é da sua família? É parente, é dos primos. Isso aí. Mas o negócio sempre foi mineração, apesar de ser civil, sou filho de engenheiros de Minas, eu fui criada dentro de mineração, literalmente. Então respirei poeira e gosto do ambiente, enfim. Tive uma passagem anterior à Vale, de 2001 a 11. Fiquei 10 anos dentro da Vale, 10 anos fora. Desses 10 anos, passei aí pelas grandes empresas, CSN, MMX. Trabalhei com a Trafigura e a Mubadala, que são dois investidores, uma trader e um investidor em mineração também, pela BHP. E no final, agora, desde 2021, retornei à Vale como diretora de Minas Paralisadas e PAI-BM, que é o Plano de Emergência de Barragem. Boa filha, casa torna. Boa filha, casa torna, como se eu nunca tivesse saído. Filha, exatamente. Alessandro, fica à vontade. Tá joia, obrigado. Bom, obrigado pelo convite aí, pessoal. Meu nome é Alessandro Marques, né? De formação, eu sou engenheiro metalúrgico, formado em Ouro Preto. Tem juízo. Tem juízo, né? Eu tenho um MBA executivo lá na Copead, em administração. Eu estava até na BHP na época. A mineração, na minha vida, ela foi pouco meio que coincidência, né? Eu venho da siderurgia, né? Trabalhei já em Gerdau, trabalhei na WEG Motores. Depois eu fui para a RHI, que posteriormente, né, adquiriu a Magnesita. E eu tinha uma experiência aí em desenvolvimento de negócios, começar do zero um negócio, foi quando a RHI nos convidou, né, para participar em 2010. E no final de 2020, apareceu essa oportunidade aí de voltar para a mineração. Eu tinha trabalhado em 2009, um ano na BHP, lá no Rio. E aí eu aceitei. Era uma missão um pouco mais disruptiva, de colocar um produto no mercado aí que o pessoal ainda, né, fala-se muito em rejeito. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas realmente, assim, foi um desafio de começar um negócio do zero dentro da Vale, né? Então eu falei, deixa eu do sul entrar de nessa, Minas né? também, né? Sou do sul de Minas, Campo Belo. O sotaque dele é parecido com o nosso, tá, Luana? Então a Minha filha, que às Também vezes sabe. na hora que ele falou, participei ali, também já me senti a casa gente de em Belo novo. Horizonte tenta dar uma segurada, né? Mas No começo eu até tentava por causa da timidez, agora já tá. Sua marca registrada, Eu sou Yash. caipira mesmo, não tem jeito não. e uma curiosidade é que você falou aí do Transcota, né?
Era meu apelido na Ouro Preto, que quando eu cheguei o pessoal falou que eu cismou que eu parecia com um cobrador de ônibus lá e ficou Transcorta. Então tem alguns que de lá não me conhecem pelo meu nome, né? Seu apelido de Ouro Preto é Transcorta, Mas olha aí, foi parente aí. É um mundo pequeno. Então hoje a gente está na Gera, né, uma empresa 100% da Vale, criada para cuidar, destinar aí dos coprodutos, né, de todos os coprodutos da Vale. Estou como gerente sênior comercial e desenvolvimento de negócio. E aí a gente está fazendo um trabalho bacana aí com o time aí. A gente já está aí expandindo bastante regiões aí, várias aplicações. Acho que a gente tem aí um norte aí para crescimento de volumes aí dessa destinação. Só de você chamar de coproduto, a gente já começa a fazer a reflexão, né? A gente estava até conversando antes aqui sobre o quanto incomoda, né? O quanto incomodava a gente chamar as coisas de lixo, e aí a gente ainda trata como lixo, mudou para resíduo, mas ainda, né, a gente está longe de estar no ideal sobre a gestão de resíduos, né? E chamar de rejeito também, eu acho que deveria chamar matéria sem valor agregado ainda, porque é uma matéria, né? Tá ali uma energia ali que pode ser usada para alguma coisa. A mesma coisa o resíduo doméstico, por aí vai, né? Eu faço até provocação para o estéreo. Olha a também palavra, estéreo, Nossa, uma coisa exato. completamente sem Mas valor. vamos trazer aqui, né, para o pessoal qual que é o isso. tema que nós vamos tratar, né? Então a gente está começando a falar aqui, a por isso gente que eu vai entrei trazer o exato. tema de rejeitos da mineração e a complexidade do seu gerenciamento, né? Então a gente está em ótimas mãos aqui, né? Começar, né, pelo Alessandro e Juliana, mas Viagem também tem uma longa bagagem na área de mineração aí que vai conseguir agregar também bastante com a nossa discussão. A gente espera trazer essa visão que eles já começaram, né? Que será que isso que a gente está falando que é rejeito mesmo, né? Então, Estéreo, né? Estéreo mesmo. Estéreo, né? Que também dentro da mineração é uma matéria ali meio malquista, que a gente quer logo empilhar ela ali, né, dentro do cenário da mineração. Mas a ideia nossa nesse episódio, né, do Engenhatrix é trazer essa complexidade, né, falar um pouquinho do rejeito, né, a Juliana trazendo a experiência toda de mineração que ela tem e muito fundamental também o Alessandro trazer para a gente o que é, né, essa ideia que ele teve, esse negócio que ele implantou, e como que ele tem visto isso, né, revolucionando um pouco aí essa questão do gerenciamento dos rejeitos da mineração. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta que para todo mundo entender, tá? Porque a gente acha que é senso comum, mas o que é rejeitos da mineração? Quem que se habilita aí a trazer para a gente? O que é rejeito da mineração? Para um leigo, se a gente fosse explicar. Para um leigo, eu vou tentar. Tem um engenheiro metalurgista do meu lado que pode ser que ele tenha um conceito mais técnico, né? Eu vou tentar aqui trazer com a minha visão e a minha experiência o que eu entendo que é o rejeito, né? Na mina a gente tem o estéreo rejeito, né? O estéreo é o que sai da cava e não vai para a usina, que a gente em princípio chama de estéreo, mas eu ainda vou abordar isso um pouco mais quando a gente for falar, que é uma questão de teor de corte, né? Estéreo nada mais é do que a sua definição de teor de corte, o que vai para a usina e o que não vai para a usina. E o rejeito é aquele material proveniente do processamento da usina que não foi, que não virou produto, né? Então, ainda tem minério, tem, mas numa concentração que aquela tecnologia não foi possível de concentrar, e aquilo que saiu e que, em princípio, né, também para uma definição econômica e tecnológica, não tem um valor econômico agregado. Normalmente os rejeitos... Não tinha, né? Naquele Agora, momento, então, exatamente. estamos começando a mudar, né? Então, são definições, eu falo e vou falar isso aqui em um pouco mais detalhe, que a definição de rejeito estéreo nada mais é do que a definição da própria reserva, que é uma definição de mercado e tecnológica, né? E isso vai definir o que é rejeito. Então, o rejeito nada mais é do que aquilo que não foi aproveitado dentro da usina. E o estéreo é aquilo que não foi para a usina, que é uma definição de teor de corte de mina. Não sei se ficou... Ficou. Não, E isso é interessante você falar dessa questão do estéreo também, porque eu olho alguns estéreis, né, lateríticos, eu olho para aquilo e falo que isso é um tijolo, gente. É tijolo, é só beneficiar. Tem cara de tijolo, você olha para ele. Então, assim, é tudo uma questão realmente de mudar o conceito, mas é quebrar a resistência, né, porque a gente O Alessandro concorda aí com essa definição, Alessandro? Ela te desafiou aí que você é engenheiro metalúrgico. É melhor que a escola de engenharia metalúrgica, a definição dela. O nosso lá era só
o que aproveita economicamente e o que não é. O corte é economia. Já tira 6 na prova, está aprovado. Se a gente pegar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e aí falando de conceito mesmo, rejeito é aquilo que já esgotou todas as possibilidades de reuso, reaproveitamento e não tem valor nenhum, ele vai lá para o aterro, né, para nada mais ser feito. Então, nesse sentido, eu acho que o que a gente está falando, né, da mineração, que a gente vai trazer, nem poderia ter esse nome de rejeito, se a gente for pegar pelo conceito, né, porque eu acho que o Alessandro vai trazer bastante para a gente aí, que, na verdade, pode ser que esse material que saia do beneficiamento, né, do minério, ainda tenha algum valor, né, que seja um coproduto, né, então, a gente vai entrar nessa discussão aí, e aí trazer também, por que a gente fala que... Aí a gente vai continuar falando rejeito, porque é o senso comum, tá, gente? Não tem jeito da gente mudar aqui, instituir nesse podcast, vamos mudar o nome desse negócio, não tem como. Mas por que o gerenciamento desses rejeitos do beneficiamento de minério, ele é tão desafiador na visão de vocês? Por que causa tanto, né, sem contar, né, do que a gente já viu aí, né, de algumas... situações mais catastróficas, né? Mas assim, por que no dia a dia esse rejeito ele é tão desafiador de gerenciar? Quer falar, Alessandro? Olha, eu tenho uma visão que um ponto importante nessa questão é o volume, né? São volumes muito grandes, então você mexe com grandes estruturas, né? E aí entra um pouco da questão de responsabilidades, né? E de como deixar isso de uma maneira que fique estabilizado, né? Eu acho que esse é um ponto assim que é um fator assim bastante preponderante aí para essa resposta, né? Mas acho que a Ju aqui que também A Luana até trouxe um dado aqui, vou colar do briefing pela primeira vez. E tem um estudo do IPEA que mostra que a quantidade de rejeito de mineração acumulada entre 2020 e 2030 será de 6,7 bilhões de toneladas. Então, isso é o desafio, né? A vazão para se for isso pegar, escala. Yashi, a quantidade acumulada de 2020 até 2025, a gente acho que está em 2 milhões e quase 3 milhões, né, hoje. Então, até 2025 a gente ainda vai, em 2030 a gente vai dobrar isso que a gente conseguiu nessa década, né? Então, 3 assim... é 3 bi, né? 3 bi. É muita coisa, né? Eu trago aqui o contexto, tem várias questões que eu acho que desafiam o nosso gerenciamento de rejeito, principalmente aqui no quadrilátero ferrífero. Associado muito a isso que o Alessandro trouxe, principalmente para minério de ferro, onde os volumes, a gente está falando de volumes muito grandes, é a questão do empobrecimento do nosso minério, né? Então, o empobrecimento do minério, ele literalmente linka com um volume maior de rejeito. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. E aí a gente está colocando a gestão de risco à prova. Até muito tempo atrás, a gente não tinha visão da complexidade da disposição desses registros, porque os volumes eram menores, a gente tinha outra escala de produção, a gente tinha uma velocidade de disposição do rejeito mais lenta, o que trazia para a condição geotécnica uma condição mais gestável, vamos colocar assim, você conseguia gerir melhor, né? Quando você traz um aumento da produção, um ritmo de disposição maior e um empobrecimento do volume, você tem que trazer o contexto da gestão de risco. E aí entra as dificuldades dos licenciamentos, que estão cada vez mais restritivos e tem que ter, e o que eu acho bom, porque quando você tem essa restrição, uma legislação mais rigorosa, uma regulação mais forte, você consegue sair da caixinha e começar a trazer aí soluções tecnológicas para melhorar o processo de concentração, diminuir a geração de volume, né, a geração de rejeito, e fazer uma gestão de risco mais adequada. A gente vê que a gente evoluiu muito depois de 2 acidentes tristes, mas a gente tem que pegar dessa realidade dos acidentes e trazer os aprendizados. Eu acho que a grande evolução, e que eu acho que continua sendo um grande desafio, é a gestão de risco ainda que a gente tem, principalmente de estruturas antigas. É uma das maiores complexidades, né, da mineração, pelo menos aí no quadrilátero ferrífero. Eu sei que no Pará, né, na região norte, a gente consegue beneficiar o minério mais a seco, né? A qualidade a qualidade é melhor. E em Minas, assim, a gente já teve minérios de muita qualidade, hoje, né, não tanto mais.
Então, acontece que no beneficiamento a gente tem que introduzir a água, né? Tem que colocar a água ali para o processo de beneficiamento, e na hora de dispor, isso aí é um problema, né? Porque ou eu disponho em barragem, que hoje mal conseguimos, o IASH pode falar melhor, a gente consegue licenciar uma barragem hoje, IASH? Não o consigo. risco de um infarto é bem grande, né? Pelo relato que a gente vê, é muitíssimo difícil o órgão ambiental aprovar uma barragem, a não ser que não exista nenhuma alternativa tecnológica mesmo, assim, EROL, né? Mas... só as a montante que foram proibidas, né? As outras não, mas é um negócio bem difícil. Mas bem é muito complexo. difícil hoje você ter um grande projeto de barragem sendo aceito pela sociedade, né? E aí eu acho que e é isso que eu trago, assim, essa restrição está fazendo, acho que a sociedade, inclusive acadêmica, a buscar alternativas. E aí a gente tem os centros tecnológicos dentro das empresas para pensar diferente, né? Fazer uma concentração a seco ainda é um desafio pela demanda energética. Né? Você, ao invés de botar água, você tem que secar o minério, você tem que moer o minério. Então, existem tecnologias existentes, mas que têm uma demanda energética grande, e quando você coloca na viabilidade, isso se torna ainda inviável. Você tem pilotos que funcionam, mas dependendo da escala é complicado. E não traz a produtividade que o mercado demanda. Então, eu acho que a gente precisa hoje repensar o nosso modelo fabril da mineração de uma forma geral. O que a gente pode trazer para reduzir esses volumes? E aí, assim, gente, a gente tem que ser muito realista. Eu adoro essas alternativas. Acho que o Alessandro trouxe vai trazer a discussão da areia, que tem, de fato, uma solução que vai gerar um volume grande, vai conseguir... Tem uma escala, né? Tem uma escala, porque as outras soluções, elas são nobres, elas são, né, vamos fazer tijolo, vamos fazer pavimento, tudo isso é muito bem-vindo, mas não casa com o volume que a gente gera. Não dá vazão e a logística, às vezes... não paga, né? Não paga, exato. Então, você tem que... de toda forma, o que sai tem um baixo valor agregado, né? Exato. E mesmo que tenha um valor agregado, por exemplo, eu já vi placas... parecendo de granito mesmo, assim, que são placas lindas. Tinha uma questão até de condutividade elétrica que precisava, né, passar por alguns testes, mas ficam lindos, tem um valor agregado alto, mas você não vai fazer placa de granito escala, né? Com volume de uma barragem. Então, você tem ainda questões que a gente não possa discuti-las, óbvio, mas que são impeditivos para que se faça diferença na questão da disposição de rejeitos em barragem. Eu acho que a solução é trazer uma tecnologia para fazer o empilhamento a seco, que ainda assim tem seus desafios da mesma forma, né? Não é uma barragem, é uma pilha, a gente está discutindo. Mas é uma estrutura geotécnica. Eu trabalho numa empresa que não tem barragem, só empilha. Pois é. Então, tem de toda forma, mas tem um apelo social diferente, e a discussão de um licenciamento de uma pilha, ele é diferente da discussão de um licenciamento de uma barragem. Mas também é difícil. Não, sim. Não é fácil também, não. Mas bem complexo. É bem complexo, E seria um outro tema, né, Juliana, para a gente trabalhar aqui o empilhamento de rejeito, principalmente nas condições de umidade que a gente tem aí no quadrilátero ferrífero, que é bem complicado, né? A gente fala de rejeito seco, mas, o índice de pluviosidade aí, pluviométrico é muito alto, né? Então, como é que é mesmo, né? Será que é a seco mesmo, essa disposição? E o quanto que a gente tem de gasto energético também para filtrar esse rejeito? Porque ele tem que passar por um filtro ali que vai deixar ele seco, né? Porque ele sai úmido. Nós fizemos agora, inclusive, Luana, o primeiro centro de educação ambiental do Brasil, feito com rejeito, vai ser entregue dentro do Parque das Cachoeiras de Congonhas. É um projeto piloto. A Prefeitura de Congonhas tem uma demanda, de 3.400 unidades habitacionais. A ideia é, depois desse projeto, a gente doar o material para que essas casas sejam construídas. A gente fez casa, na verdade, a gente fez como se fosse um container, só com rejeito. Deu um material bem interessante, estrutural e tal. Então, assim, essa questão que você falou de, mesmo que não tenha escala, a gente trazer o conhecimento e testar as tecnologias, pode não ter hoje, mas em algum momento esse material pode ser necessário, né? E aí ele pode ter um valor agregado que dê escala para ele. Então, se a gente não tiver o conhecimento, a gente não vai ter nada. E é nobre, gente, independente da escala, se você conseguir gerar... E eu falo muito da sustentabilidade da mineração. Esse granito que você falou, o pessoal da CDTN que fez? Na época, a gente estava testando, eu não me lembro quem estava, mas na época eu estava na MMX, a gente viu essas placas, inclusive construímos algumas bancadas nos escritórios da MX, essas são lindas, mas, enfim, não vai substituir a barragem, né? Mas o conhecimento foi criado. Foi criado, e isso que eu falo, não pode parar. E pode trazer um benefício social.
Eu acho que uma coisa pode ser utilizada independente da finalidade ou não de eliminar a barragem, né? Acho que diferente da solução que o Alessandro traz, que aí sim a gente está tirando um volume importante de rejeito, né? Assim. Mas também tem que salientar que determinadas soluções funcionam aí para o nosso tipo de rejeito da mineração de ferro, né? Porque se a gente pega uma mineração de ouro, que é totalmente diferente, não, né? Já é num, É. né? Então, muitas vezes a gente Outros fala 500, de rejeito, a gente outros está muito se 500s. referindo a rejeito da mineração de ferro, que é esse rejeito que praticamente ele é inerte, né? Ele não tem toxicidade, ele é sedimento mesmo, né? E é diferente. A gente pega um rejeito de alumínio, se pega um rejeito de ouro, vai ser diferente. Mas é legal a gente realmente pensar em alternativas, mesmo para esses rejeitos que apresentam alguma toxicidade ali, né? Porque para mim, assim, como eu sou engenheiro ambiental, e aí falando, né, já puxando um pouco para a minha praia aqui, apesar de ter a minha atuação bastante na engenharia civil, né, na geotecnia, e gostar da área de geotecnia, no fundo, lá no fundo, eu sou engenheiro ambiental e eu não consigo admitir que a gente vai pegar aquele tanto de coisa e só empilhar, sabe? Então, assim, para mim tinha... e aí, vou já começar a explorar soluções, né, junto com vocês aí. Até que ponto a gente pode considerar os resíduos do beneficiamento de minério? E aí vamos falar de ferro, porque é mais a realidade que vocês dois estão, que o Yashi está e que eu conheço também com mais profundidade. Até que ponto a gente consegue considerar isso como um coproduto, né? A Ju já trouxe, estou chamando até de Ju já, né? É Ju. Juliana é minha mãe enquanto tá brava, né? Ela tem trauma de Juliana. Assim, até que ponto vocês falam assim, tem aquele material saindo do processamento do minério de ferro, do beneficiamento do minério de ferro, até que ponto a gente pode chamar ele de coproduto? Até que ponto vocês acham que é viável a gente chamar isso de coproduto? E daí o Alessandro é bom a gente já pegar a visão dele, né? Porque ele já é um cara mais otimista em relação a isso e começar a trazer um pouquinho da solução que ele vem trazer para a gente aqui da Agera. Olha, eu diria que 100% desse produto ou desse rejeito pode ser considerado coproduto, né? Acho que a gente está passando por uma curva de aprendizado muito grande, né, com esse novo desenvolvimento aí que a Vale fez, e agora a gente lá na Agera estamos dando continuidade, porque a gente viu diferentes aplicações, né? Eu acho que essa questão do tijolo, ela é interessante, mas não dá escala, conforme, né, foi comentado aqui. Um parênteses, Ju, lá não sei se o 27º ou 30º andar do Concorde tem umas placas dessas que a gente fez também lá com a equipe de novos negócios, né, na época do André. Então a gente já testou um pouquinho de cada coisa, né? E a ida para a construção civil, ela foi muito baseada nessa questão de volume, escalabilidade de volume, porque a gente... hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está com um orçamento aí de produzir em Brucutu 2,5 milhões de toneladas de areia, né? E assim, onde é que a gente iria colocar essa areia de uma forma responsável, uma forma que o mercado também aceitasse, né? Então, assim, o nosso foco foi 100% na construção civil, né? E acho que tem algumas particularidades, né, que no começo, né, a gente tem muitas discussões ainda em clientes, porque a gente tem que cobrar um valor, e o cara fala que é resíduo, que é rejeito, ele quer de graça, né? E a gente tem condições de mercado, então a gente tem aí uma precificação aí que leva em consideração, né, qual que é o produto que a gente está substituindo, né? A gente teve também aí uma parte que nos ajudou bastante, que é a escassez de areia de rio, licenciada, né? Hoje só pode usar licenciado, mas a gente vê aí... Tem muito clandestino. Exatamente, muito, né? Um impacto terrível, inclusive. E aí as próprias empresas já estão buscando um material que tenha uma rastreabilidade, então eu tenho muitas consultas perguntando se a gente realmente prova isso, né? Consegue ter aí um histórico de onde esse material está vindo. Mas a discussão resíduo, rejeito e coproduto, ela está no nosso dia a dia aí bastante aflorada ainda, né, com relação a efetivamente o que
que o cliente, o que a sociedade, né, considera desse produto. Mas, assim, fazendo um parênteses aí até do processamento hoje, então hoje, basicamente, pega-se, né, o rejeito total, faz aí a classificação, filtragem e concentração, o processo normal da mineração, e consegue separar, né, o ultrafino lá, né, a lama do material arenoso. Então, esse material arenoso que a gente está conseguindo colocar ele no mercado, né? Então, em termos de ordem de grandeza, o que iria para a barragem lá em Brucutu 100%, hoje vai 20%, que é somente ultrafino. E a gente até já achou aplicações para o ultrafino, existe o desafio de transportar isso, de manusear isso, mas existem já algumas soluções, né, em escalas pequenas para o ultrafino, mas que é bastante interessante para a gente ainda reduzir esses 20% que ainda está indo para a barragem. Aí você deixa de impactar áreas, deixa de ter desgaste com licenciamento, né? Você pode envolver uma cadeia, na verdade, hoje, porque hoje, apesar de ser uma spin-off já, né, evoluída, nada impede que essas pessoas que trabalhavam, né, de forma ilegal venham. Porque teve um seminário, inclusive, a lei Mar de Lama Nunca Mais, ela obrigou a ter esse posicionamento do Estado de buscar essa discussão com a sociedade e trazer a possibilidade de novas tecnologias. Teve esse seminário e o pessoal que trabalha nos refratários, enfim, com os materiais que poderiam, digamos assim, o pessoal que produz areia ficou com medo. Nós vamos morrer, né, se entrar essas empresas todas produzindo areia. E não, você pode trazer eles para a legalidade, né, trazer eles, né, já que o core da empresa não é e não quer mexer com venda de areia, você pode trazer esse pessoal para as empresas que produzem minério de ferro para trabalhar esse coproduto, né? Trazer, inseri-los no mercado, na economia circular e por aí vai. Então, existe essa possibilidade, né? De não excluí-los, né? Não excluí-los, acho que é isso. E eu falo até mais, assim, o que acontece? O Alessandro está falando do coproduto, que é uma coisa diferente do nosso produto core, que é o concentrado de minério. Isso. Mas se eu brinco, sabe? Todo mundo fala que minério não dá 2 safras. Para mim dá 2, dá 3, né? Depende do valor. Também acho, viu, Gil? Não é? E o que eu trago, assim? Eu estou trazendo dentro do meu conceito de Minas Paralisadas o modelo de mineração circular. E a mineração circular, ela traz o quê? E aí tem uma responsabilidade nossa como concessionários de uma concessão mineral que foi... É um contrato que foi cedido pela União para a gente explorar. Nós temos que ser muito responsáveis com os recursos. E como eu trouxe as reservas, né? E como eu falei, a questão de reserva, rejeito, estéreo minério é uma questão de economia, valor da commodity e de tecnologia empregada. Então, se você avalia, por exemplo, eu tenho hoje, né, em Gongo Soco, uma barragem nível 3 que está sendo descaracterizada. Pela lei Mar de Lama Nunca Mais, eu preciso, para reaproveitar o rejeito, fazer um licenciamento trifásico. Que deveria ser o contrário. Que me Já que obriga... você quer sumir com a barragem, e eu tenho uma notícia boa, você deve estar por dentro, né? Sim. Vamos aguardar a notícia boa. Tem uma minuta de um TAC para que isso seja, né? Seja mudado, mas ainda não é. Então, o que essa realidade traz para a gente? Eu tenho essa barragem, hoje eu sou obrigada a retirar, e queremos tirar uma barragem montante, só que eu estou impactando uma outra área no mesmo volume. Né? Então, eu estou... E o que eu acho? A legislação precisa... Entendo o momento em que ela foi criada, teve um motivo. Dar uma resposta. Dar uma resposta à sociedade, mas a gente tem que ser técnica e a gente tem que ter uma razoabilidade. Eu tirar uma barragem para impactar fazendo uma pilha, vamos fazer o reaproveitamento desse minério. Eu vou dar um dado. A barragem sul superior, a gente está fazendo alguns testes de concentração, a gente consegue... um minério hoje que está na camada superficial, que é o mais pobre, que a gente acredita que ao aprofundar a barragem, o teor do rejeito vai até melhorar. Mas nessa camada mais pobre, a gente já fez alguns testes de concentração que a gente sai com minério 63, 67. Nossa senhora, mas pobre? Depois de concentrado. Ela tem a barragem na sua camada superficial, ela tem teor maior do que muita mina hoje em operação. A gente está falando em torno de 50%. Então, gente, nós não estamos falando só em coproduto, não. A gente está falando em produto. Agora, você imagina, eu pegando uma barragem como a de Gongo, tirando lá minério 67, passando por rejeito, passando para o Alessandro fazer o coproduto de areia, a gente tem ali uma possibilidade de reduzir muito a geração. Mas a gente tem que casar com o regulatório mineral, que tem que entender a mineração circular como hoje a nova realidade,
principalmente para Minas, onde a gente não tem a realidade de Carajás, que o minério é só britar, classificar e botar no vagão. A gente tem um empobrecimento do minério que exige, né, um aumento que é intrínseco ao aumento da geração de rejeito, mas fazer isso, reaproveitar ao máximo o recurso que a gente tem, a reserva que a gente tem, e fazer uma aplicação de coproduto. Então, a gente não é só o coproduto. A gente pode falar em produto core, Claro. que é o concentrado. E eu falo a mesma coisa das pilhas de estéreo, que a gente falou mais cedo. Estéreo é uma definição de teor de corte de mina. Naquela época, o teor de corte não se justificava o aproveitamento, mas e hoje? Não justifica a gente Juliana, reaproveitar? e tem uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado o autor é Wolff, eu nem sei se é uma mulher, se é um homem, tá? Então, assim, mas é de 2009, e eu lembro quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu usei muitos dados que esse mestrado gerou, justamente isso aí que você está falando, isso em 2009, tá? O pessoal analisando a concentração de rejeitos de várias barragens e vendo que os rejeitos que estão dispostos nas barragens estão mais ricos do que os rejeitos que estão sendo extraídos em determinadas minas. Os minérios, né? Exato, isso em 2009 nós estávamos falando. E isso foi uma pesquisa científica que já poderia ter, né, gerado um resultado ali, né, a partir desse resultado. E aí você falando na prática agora, né? Você está lá no campo, está vendo. Uma barragem com 50, imagina, com 50 de teor. A parte superficial que é a mais pobre. Tinha um projeto mega aí agora com 26, 24. Tá louco. Com uma barragem gigantesca. Mas para isso a gente precisa ter uma atualização da regulação mineral, do licenciamento ambiental, até que esse TAC saia, a gente ainda está sob efeito de um licenciamento trifásico. Para quem não está habituado ao licenciamento trifásico, é um licenciamento, e acho que sabe melhor do que eu, que leva de 5 a 6 anos. Com muita descaracterização de uma barragem, então, das barragens, você precisa fazer o licenciamento ambiental. Não, para descaracterização não. O reaproveitamento do rejeito das barragens por montante, dos rejeitos que estão sendo retirados das barragens por montante, ele não pode ser reaproveitado comercialmente. Exatamente. Ele pode, desde que passe por um licenciamento trifásico e coloca aí 5, 6, 7 anos. LP, LI, e LO. E você, então, ou seja, esse é o prazo que a gente tem quase que por obrigação para descaracterizar a barragem. É claro que não é essa velocidade, a gente, na geotecnia, você tem que ter muito cuidado para botar velocidade na descaracterização, é uma coisa muito delicada, ainda mais uma barragem nível 3, mas para mim é incoerente eu tirar o rejeito, empilhar e não poder licenciar. E lembrando... Aí demora, todo ano chovendo, nós estamos vendo aí. Pois Se cai uma chuva dessa aqui. Pois é. 800 milímetros em 6 dias? Exato, você está criando um outro impacto, uma outra estrutura geotécnica. Consigo imaginar isso, eu até arrepio, porque o negócio sensibiliza. Não, Belo Horizonte deve chover 1.200, 1.300 por ano. Pois é. Choveu 800 milímetros em 6 dias. E assim, gente, e a gente tem que mostrar para o regulador, de uma forma geral, para o legislador, que a gente está falando em benefício da sociedade. Isso é recurso que vai para a União, é recurso que vai para o Estado, isso é recurso que vai para o município, isso é geração de emprego, de renda, né? Gongo Soco foi parada, você imagina se eu consigo reaproveitar esse... Estou falando de Gongo, mas eu tenho outros sites que a gente tem essa mesma possibilidade. Se você consegue ali gerar uma receita desse material, você está gerando recursos para a comunidade. E tirar essa barragem quanto antes de lá, né? E tira a barragem. Tirar a barragem nós vamos tirar. Exato. A questão eu vou tirar a barragem, vou gerar outra estrutura geotécnica, ou eu vou gerar um processo sustentável com geração de renda, recurso. E eu falo, nós temos que ser responsáveis com a reserva e o recurso que a União me concedeu. Eu tenho que maximizar é um recurso nosso, né? É isso, que a gente chama de rejeito. Vou filosofar que a Terra nos deu, né? Que a Terra, a gente vai desperdiçar isso. Não, e eu tenho obrigação legal como concessionária de maximizar o aproveitamento do recurso. Né? E se eu não faço isso, olhando... E, gente, mais uma vez, por que a barragem era 50? Porque o mercado exigia, não tinha tecnologia para concentrar. Hoje nós temos. Então, a gente não pode olhar para essas estruturas como simples estruturas geotécnicas. A gente tem que olhar ali, eu falo... como uma possibilidade de aumentar a sua reserva. E a reserva é aquela parte economicamente que você pode reaproveitar dentro da mina, né? O que é aproveitado, né? Então, assim, eu acredito, inclusive, quando você faz o planejamento estratégico da mina, que você tem um plano de lavra, ele tem que ser revisitado até como que a tecnologia está avançando, o que eu posso agregar isso na minha reserva, né? O que era estéreo, o minério marginal, que hoje vai ser produto. Né? O que casado com outras tecnologias vai me dar a possibilidade de reduzir o volume
geração de rejeito. Eu acho que tem que ser claro, tem que trazer academia, tem que trazer as empresas, né? Mas não é uma discussão que a gente tem que demorar para ter, não. Não, e tem que trazer calculadora, né, Alessandra? A gente no brief lá, eu falei muito sobre isso, sabe, Juliana? Quanto custa hoje licenciar até uma pilha mesmo de codisposição de rejeito estéreo, né? Qual que é o custo disso? Então, se você pôr na ponta do lápis, você investir isso numa tecnologia, vai empatar. Se eu desse essa areia, digamos assim, para a população, eu estaria empatando, eu estaria economizando direito. E a codisposição não está prejudicando, talvez, não está contaminando ou tirando o teor, o concentrado? Com certeza vai estar. Entendeu? Você está piorando a sua condição econômica, né? A codisposição você está tirando, que poderia ser. Explica aí para o pessoal, Juliana, o que é a codisposição. A codisposição é quando a gente... Bom, o Yaspa até fala melhor do que eu. Mas a codisposição é quando você tem a demanda, por exemplo, um rejeito filtrado, que ainda assim tem o teor de umidade, que a sua disposição requer mais cuidado, né, no processo de disposição, você diminui o teor de umidade adicionando uma camada de estéreo ou de qualquer outro material para que você coloque ali o teor de umidade suficiente para compactar, para fazer uma disposição geotecnicamente mais estável. Mas você está... Eu estou falando contaminar porque é o termo que a gente usa, mas não é contaminar no sentido tóxico. Você está tirando a possibilidade de aproveitar aquele material. No futuro, e está impactando uma nova área. Exatamente. Com provavelmente desgastes institucionais, com dificuldade de licenciamento, que não é fácil, né? Exatamente. No mínimo aí 4, 5 órgãos intervenientes para conseguir uma licença hoje, um empreendimento de grande porte de 50 a 60 leis diferentes para conseguir atender. Mais a falta de investimento nos órgãos ambientais. Eu defendo muito os órgãos ambientais. Na verdade, eles são enfraquecidos com a ideia antiquada de que eles vão travar tudo. Na verdade, não. Se eles tivessem equipe, salários, plano de carreira, que até hoje não foi aprovado, equipamento, capacitação para eles, né, não ter esse rodízio, inclusive, que eles saem muito do órgão ambiental, eles dariam, né, um suporte muito mais interessante para a sociedade. Eu costumo dizer que ali é o filtro do desenvolvimento do país. Né, as URAs hoje, né, unidades regionais de regularização, né, antigamente SOPRANs, né, ali que está o filtro do desenvolvimento dos empregos e fica às vezes muito parado por isso. Agora teve esse TAC aí para dar uma vazão nos 350 processos de grande porte do estado de Minas Gerais, né, fez uma força-tarefa, né, através de um TAC com uma ONG. A gente espera que daqui para frente a gente consiga mais valorizar essas pessoas que estão na ponta de lá, que para eles também não é fácil. Não é fácil. E aí eu faço uma outra pressão enorme também. O quanto que os nossos estudos ambientais, de fato, são racionais. A gente gera um volume de informação que para mim já tinha que ser padrão. A gente tinha que focar, e aí eu trago a questão da gestão de risco. Para mim, licenciamento ambiental hoje tinha que ser, obviamente, um diagnóstico, mas um diagnóstico muito mais objetivo do que hoje. A gente gasta papel para informação que todo mundo já está cansado de saber. Né? Informação geológica não muda de um ano para o outro. Né? Então, acho que a gente tem que ser mais objetivo e inserir a questão de gestão de risco no licenciamento. Acho que esse, para mim, é um ponto que a legislação ambiental, até para suportar esse time que está lá na ponta, que tem um termo de referência muito engessado, para facilitar isso. E que chama termo de referência, né? É uma referência. Só que eu tento tirar isso das consultorias. Eu falo, não tem que, às vezes, ter tudo, não. É o termo de referência, uma referência. O ideal era ter um pré-balcão e sair um termo de referência específico, como o IBAMA já faz, né? A gente deveria fazer assim, né? Mas, enfim, é uma discussão. É outro podcast. O Yasha, já para o próximo, convidar o Eduardo Marques aí para nos ajudar nessa parte de gestão de risco, que ele com certeza vai trazer pessoas aí também para a gente discutir esse tema, porque eu acho que está aí a solução, né, de tudo que a gente precisa avançar dentro dessa questão de disposição, de rejeitos e tudo mais, sabe? Mas assim, eu tenho uma curiosidade, aí eu vou explorar um pouquinho o Alessandro aí, porque eu sempre tive essa vontade de ver esse rejeito da mineração gerando um valor econômico agregado, né? Que eu sempre soube que isso era possível, né? Inclusive, quando fiz o meu estudo, chegamos a várias conclusões de caminhos.
E eu queria que ele trouxesse a história, né, da Gera e como é que foi essa questão do negócio em si, né, de pensar esse negócio e como é que vocês fazem hoje com a questão da logística, porque é um esquema logístico também bastante difícil, né, porque normalmente o lugar que você está gerando a areia ali não é onde você vai usar, porque você falou, aplica na construção civil. A construção civil está muitas vezes longe dos sites de mineração. Como é que é essa questão da distribuição? Conta para a gente aí. E até onde pode ir, né? Além das fronteiras do país, né? Que nós conversamos lá, né? Sim. Tentando te lembrar, que igual você falou, né? Eu falei tanta coisa que eu nem lembro mais, né? O briefing durou 1 hora. Não, eu acho que falando em termos de negócio, esse é o grande desafio, né? Que é realmente transportar esse material, ser competitivo, né? Porque a gente tem aí o mercado que regula aí, né? Esses preços, mas eu acho que um grande aprendizado, né? E foi aí já na Vale ainda, que é a questão de aproveitar a capacidade logística, né? Então a gente leva material ferroviário aí para vários lugares, né? Aproveitando aí tanto a malha da Vale quanto a MRS e VLI. A gente aproveitou também, né? A gente tem aí a gente transporta muitas carretas, né? Então também a gente sabe que a mineração já tem essa demanda alta, então a gente acabou aproveitando ali talvez algum frete retorno da própria mineração ou de algum outro produto que a área logística fica focada para tentar melhorar, né, esse dispêndio logístico. Mas também tem a conta que você comentou, né, de quanto que custaria isso para a Vale, todo o processo lá dentro para estar aí licenciando novas estruturas, né? Então isso também foi levado em consideração até para a gente conseguir alavancar aí, né, os orçamentos logísticos para conseguir fazer essa operação. Então acho que esse realmente é o grande X da questão, né? Agora, quando a gente vai pensar um pouco mais em volume, a gente chegou a estudar, né, algumas questões de exportação, aproveitando o próprio navio que às vezes volta vazio, enfim, também tem toda essa cadeia logística também aí nesse modal. Mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de utilização desse material, e aí vai envolver de novo, né, essas questões dos órgãos públicos, que a gente vê aí que o que falta no Brasil é infraestrutura, né? E a gente né, a gente já tem clientes e a gente já testou bastante esse material, tanto ultra fino quanto o próprio rejeito total, que para a gente já é um produto, a gente chama de areia 2, para aplicação de base, subbase e leito de estradas. Ia Então, te assim, perguntar isso, viu, Alessandro, porque é um volume absurdo, né? E assim, você vê, em Minas Gerais teria um campo maravilhoso, né, para melhorar nossas estradas aí em Minas. Só em Minas já. Nós vamos ter agora, né, se Deus quiser, a duplicação da 040 entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? A gente já está conversando tem o com Rodoanel os concessionários. Exato, é a hora. Eu falo até para vender para a própria Vale, né, gente? Exato. A gente tem tanta obra. Eu mesmo estou precisando de areia em Gongo. Então, faz sentido comprar? Não faz. Não faz. Isso aí eu já falei. A gente tem que provocar internamente a compra pela própria Vale desse material. A gente tem muito volume. Como é uma spin-off agora, é business to business. Não, business to business, não é? Mas assim, já tem um cliente do lado com logística interna ainda. Exato. Né? Não, muito legal. Assim, é muito da hora ver, né? Assim, que você pegar ali o rejeito saindo e ter uma empresa que captura a parte, né, de areia desse negócio e transforma num outro negócio, né? E isso é muito legal, assim, não só do ponto de vista ambiental em si, de sustentabilidade, mas de geração de renda, de geração de emprego, de geração de receita, né? Um negócio que movimenta muito mesmo. Então a gente tem que disseminar, né? Eu falo, eu provoquei o Yashi e o Alessandro quando a gente estava conversando, né, um dia, falando sobre até esse podcast mesmo, de como a gente precisa provocar os engenheiros a pensar nessas soluções que não são padrão, né? Tipo assim, igual vou pensar num esquema logístico dentro da Vale que me possibilita vender areia para o Brasil inteiro, né? Aproveitando a própria estrutura ali dentro, né? Será que não existem outras soluções? Né? E a gente, até por estar muito focado na operação e execução atual do jeito que ela é, a gente está perdendo,
né? É, O o IAS Alessandro também tem uma citou, experiência. o Alessandro citou até a possibilidade de vender rum, né? Para países que estão precisando de areia, né? Eles fariam um beneficiamento lá e utilizariam essa areia lá, né? Foi algo do tipo, né? Parecido. Né? Na realidade, os projetos da Vale dos Mega Hubs, né, que é mandar o rum para concentrar no Oriente Médio, Bacana demais. ele está sendo feito também já com a solução da areia no pacote. Então Muito lá bom. vai ter o minério concentrado e o material o rejeito que gerar, ele vai ser transformado em areia e a gente vai replicar basicamente o mesmo modelo que a gente fez aqui para os sites de lá. A Muito gente já bom. tem plantas de concentração arrendadas na China. Esse modelo que eles estão estudando no Oriente Médio já existe. Hoje a gente embarca para ROMs de algumas minas, embarca o ROM para ser concentrado na China. A questão da China é mais para rejeito. Assim, ao invés de embarcar o ROM, ou mandar o rejeito para concentrar lá e abrir um mercado na China, por exemplo, para venda de areia. É a questão da aduana chinesa. Tudo que você envia para a China, você tem uma responsabilidade legal assim, muito, muito séria. Né? E se eles, por um acaso, vocês estão mandando lixo para lá, Vixe. você tem uma responsabilidade, inclusive criminal, penal, você pode ser preso. Uhum. Então, o ROM é material que eles não vão questionar, mas, por exemplo, a utilização dessas plantas para concentrar o rejeito e fazer lá na ponta, que a China precisa crescer, né? O crescimento orgânico da China precisa existir para a China sobreviver. Né? E aí eles fazem isso através de obras, né? Grandes obras. A China constrói para manter a economia ativa, para manter o crescimento lá acima de 7%. E se você tem a possibilidade de fazer isso via rejeito, seria maravilhoso. Né? Mas talvez lá no Oriente Médio a gente não tem uma restrição tão grande como a gente tem para fazer isso na China. Né? Tem os países latinos também, né? Que deve ter carência também, né? Muitos países aí não tem nem, provavelmente não devem importar muita coisa, né? Assim, a gente tem um número aqui no Brasil que o consumo de areia é em torno de 320 milhões de toneladas ano. Né? E essa é uma areia, vamos chamar assim, legalizada. Então, talvez beire aí os 400, 500 milhões quando a gente coloca todo o pessoal ilegal também. Na América do Sul, eu não tenho esse número, mas o consumo ele é bem menor do que no Brasil, né? Proporcionalmente falando. Então, a gente realmente tem que dar uma olhada como é que está essa redistribuição aí dos agregados aí na América do Sul, América Latina. Pegando um pouco do gancho que vocês comentaram sobre fazer com que o engenheiro pense de uma forma diferente, né? A gente falou um pouco de logística, mas eu acho que a história da areia, ela reflete muito isso. Porque eu lembro quando eu cheguei, estava no meio da pandemia, estava confuso ainda, né? Visitar clientes e tudo, então a gente montou um time técnico, né? E falou, vamos bater na porta do cliente e mostrar para ele o produto, ver o que ele acha, né? Já tinha aí toda a parte ambiental, licenciamento de areia, né? Então, nosso produto sai na nota fiscal que é uma areia acima de 80% de sílica aí, hoje está em torno de 86 a 90. E as primeiras experiências foram, assim, bem do que a gente vê do nosso pensamento natural, né? Pô, essa areia sua é muito fina, não vai servir para mim. A gente está falando aí de 30% aí na mesh 200 mesh, né? 75 micras. Então, o construtor, quando ele via aquilo, o concreteiro, falou, pô, esse negócio aqui não vai dar certo, né? Não vai dar liga. Não vai dar liga. E a gente foi aprendendo ao longo do tempo, isso assim, não foi só em laboratório, só em pesquisa, realmente foi na prática, que acabou que esse material fino, que o grande medo do construtor, né, a Ju é civil aí, silt argila, né, pelas estruturas aí de concreto, só que o nosso material, ele não tem silt argila, né, o processo ele, então a gente acaba tirando isso tudo. Ele só é fino e menos poroso, digamos assim. Exatamente. Mas ainda existe uma porosidade possível de ser, né, mas aí de dar liga com... Exato. O que aconteceu? Esse medo, esse horror que a gente tinha, o mercado tinha, né, do nosso produto fino, o que ele percebeu? O material, ele é muito arredondado, os grãos, né, que passa britagem, moagem, enfim, sofre bastante fisicamente, né? Começou a dar mais fluidez na hora que ele vai fazer lá o concreto, a argamassa dele.
E um outro ponto importante é que essa parte fina, ela acabou envolvendo melhor os grãos do composto todo, do blend todo dele, e ele percebeu que em alguns casos ele poderia reduzir cimento. Então a gente tem casos... Que é caríssimo. Exatamente. Então a gente tem certeza. casos de clientes que reduziram 5%, 7% de cimento. Que aí efetivamente a conta fechava para ele usar o nosso material. E aí a gente teve N ganhos técnicos de resistência, algumas aplicações... Imagina a quantidade de teste de bancada que não deve ter sido feito, né? Bastante, bastante. A gente faz até hoje, né? A nossa venda é uma venda muito técnica. Então, no time, a gente tem ali o engenheiro, que é o nosso engenheiro especialista, que é o primeiro approach, a primeira abordagem é ele que faz. Então, ele chega lá, vê o que é o blend do cliente, o que ele usa de material e propõe um traço já com a nossa areia. E um outro ponto importante, até com relação ao mercado, é que o nosso produto ele é um complemento, ele não funciona sozinho. Então, assim, a gente substitui parte do agregado do cliente, mas ele ainda tem que continuar, ele precisa ainda de um material mais grosso. Então, a gente acaba fazendo o balanceamento aí para poder utilizar o produto. E acabou dando super certo aí. A gente está, hoje, basicamente, eu vejo... Quando vocês todos verem aí, né, os caminhões aí, betoneiras aqui na região metropolitana de BH, 100% já tem material nosso rodando nos clientes. Quando você vê a ciência, né, agora a gente tem que abrir a mente das pessoas, né, porque essa polarização que tá, né, eles não conseguem enxergar às vezes, né, o ser humano está muito polarizado, né. Tem que enxergar aquilo ali, né, não só do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista de... seria desperdiçado. Né? E seria jogado fora. E agora está aí construindo, né? Gerando bem a engenharia, está rodando, está gerando. Não, mas é muito legal que isso que esteja acontecendo, né? Que já tem case aí em Belo Horizonte, porque assim, a construção civil ela é conservadora, né? E é um problema que a gente tem nessa reutilização de materiais. Mas eu fico feliz de ver esse case, né? O terminal de Santa Luzia, né? A gente tem hoje aqui em BH Suprema, que é em Pedro Leopoldo, Lenage, que é ali em Sabará, Santa Luzia, o da VLI lá em Santa Luzia. Então a gente está um do lado em Brucutu, que é o nosso terminal próximo à planta. Então a gente está 2 no Espírito Santo, 1 em Brasília, a gente está chegando em Brasília, São Paulo, e quarta-feira eu vou para Goiânia para abrir mais um canal lá, e a gente também tá para abrir ali um pouco a região de Volta Redonda ali no Rio de Janeiro. Eu já vi vagão lá chegando em Vitória. Você me falou. Faltei, né? Imagina isso antes da Copa, né, das Olimpíadas, né? Quando poderia ser gerado? Né? E eu acho que, não sei se vocês estão chegando a estudar nessa ponta, mas assim, para agregar valor à areia, talvez melhorar a pureza da sílica, para mim entrar na nanotecnologia. Talvez o volume não justifique, mas o valor agregado é considerável, né? Assim. A gente tem esses estudos, Ju, e aí a matemática ela é interessante porque o volume não é tão grande, mas hoje eu diria que viabiliza a gente colocar uma planta, concentrar para a gente atingir mercados, por exemplo, de vidro, que tem que ter 99 ponto alguma coisa, talvez até um pouco menos nobre ainda do que esse, mas já nos procuraram, a gente também já começou alguns estudos nessa linha. A gente tem fundição, que está até muito próximo da gente, que a gente teria só que dar ali um ajuste que não é tão complexo assim, a gente também conseguiria aí, melhorar um pouco o valor agregado, e aí quando a gente parte para essas linhas, e mesmo que o volume não é tão alto, mas o valor agregado é bem maior do que o que a gente tem hoje, a conta começa a ficar muito mais equilibrada, mais interessante. E muito mais interessante. E, então, inclusive no futuro a inteligência artificial pode entrar nisso aí, né? Porque você começa a gerar uma quantidade de dados, e se a planta fosse toda informatizada, ela começaria a coletar esses dados em tempo real, e ela mesma poderia começar a separar de acordo com o tipo de utilização que você quer dar para aquele material, né? Isso aí só com Big Data, né? Mas uma hora isso vai acontecer, tem que acontecer, porque já é feito para várias coisas, por que não ser feito na indústria da mineração? Que agora tá todo mundo falando em inteligência artificial na mineração também, né? A moda do... já só, eu tenho. A moda do momento, né? E a gente tem um case, Ju,
vamos ter, né, agora, lá na própria planta de Brucutu, eles vão colocar uma planta, na Vale vai colocar uma planta, vai concentrar um pouco mais essa areia para a gente entregar para o projeto do silicato do briquete. Então, o projeto do briquete, a ideia é que 100% do silicato seja produzido com a nossa areia. Então, a gente ainda tem também aí um desafio interessante do ponto de vista de melhorar a qualidade de areia num curto prazo de tempo para conseguir entregar, né, para a Vale essa areia ao ponto de transformar no silicato, enfim, para ir para produção do briquete. Explica para o pessoal, né, o que é o briquete, só para eles entenderem também. Tá, não. O briquete, ele é na realidade, ele vai substituir parte da pelota, né, que você precisa aí de temperaturas elevadas aí na queima. O briquete seria em torno aí de 200, 300 graus aí, e seria mais ou menos essa a ideia da produção do briquete, né? Você reduzir esse consumo energético e aí as siderúrgicas aí estão, né, só se falam aí nas questões aí de emissões, né, descarbonização, a STEC. Race to Zero. A STEC, até 2050 tá aí já, né? Quero ver que meta ousada. Eu tenho um amigo que foi para a STEC agora em acho que chegou semana passada, ele falou para mim, pô, Ali, 150% das conversas lá foi descarbonização. A Vale está nessa pegada de fazer a descarbonização de toda a cadeia, né, da siderurgia. E o briquete, ele vem com essa pegada de precisar de uma queima menos intensa, como a da pelota tradicional, do Gusa, né, e é o minério, né, que a gente chama de alto forno, né, e você reduz a emissão. Então, a Vale é detentora dessa tecnologia, né, uma tecnologia desenvolvida dentro do centro tecnológico da Vale. Aliás, é um celeiro, a gente tem dentro da Vale esses centros que envolvem academia, envolvem pesquisadores, envolvem pesquisadores internos da Vale mesmo, que se dedicam a pensar diferente. O briquete, se não me engano, foram 20 anos estudando para a gente chegar hoje no que a gente está trazendo como um pontapé para a descarbonização da indústria siderúrgica no mundo inteiro. Claro que vai ter um tempo das indústrias se adaptarem, né? A gente ainda vai demandar ainda do Gusa, da pelota tradicional, mas tem uma escala de substituição disso ao longo do tempo, e nesse ponto é interessante, que a pelota você tira a areia o máximo e aí você vai e bota a sílica no final, né? Você tem esse balanço, mas é uma sílica, é um silicato que tem uma qualidade distinta. Então, isso vai ajudar também nessa discussão da descarbonização. E mostra que a gente tem capacidade para vender tecnologia, né? Não só vender o commodity puro, digamos assim. E né? a inovação, gente, ela tem... O brasileiro tem capacidade, tem ciência. Eu costumo dizer que a ciência tem que estar na ponta. A gente tem que colocar a ciência em discussão, inclusive dos estudos ambientais, da avaliação de impacto. É muito teórico. Eu falo, esses estudos ambientais precisam de uma revisão drástica. Nossa, assim, absurda. E eu falo, inserindo gestão de risco, tirando aquele blá, 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 que ninguém precisa mais ler. Né? Trazendo a comunidade para próximo, para discutir, para evitar aquela polarização, aquela especulação, trazer conhecimento para eles também, né? Dar segurança para eles. Então, assim, olha, mas diante do que a gente tem visto, eu acho que a gente vai viver para ver isso aí, viu, Yash? O tanto acelerado, né, Lana? Eu não sei, não, eu tô bem acabado. Cara, assim, as coisas estão acelerando muito. Eu vou falar assim, quando eu entrei na Engenharia Ambiental 2002, para mim a Engenharia Ambiental sempre foi o curso do futuro, né? Até hoje ele é o curso do futuro, né? Então já vai fazer quase 20 anos aí que eu me formei. Né? Mas, assim, eu vejo, assim, nos últimos, vou colocar os 5 anos para cá, uma tendência muito grande da gente pensar nessas soluções alternativas, né? Não é para mim, é claro, tem muita coisa ainda que a gente vê de várias frentes que são discurso e que a gente vê que não acontece na prática, mas a gente tem conseguido unir a parte econômica. A Agera, para mim, é uma solução dessa, entende? Talvez, assim, claro, como ainda, tem quanto tempo, Alessandro, a Agera? A Agera iniciou em janeiro de 2023, né? O negócio de areia da Vale tomou tração em 21, então ficou 2 anos na Vale e 23 foi criada a Agera.
É, recentíssimo. Você pensa assim, a longo prazo, né? Quantas soluções que podem surgir, e aí, assim, só nesse bate-papo, quanta coisa que a gente já está falando, e a gente, né, nem somos essas pessoas que estão diretamente pensando nesse tipo de solução alternativa. Então, eu acredito, né, bastante aí, e aí já trazendo, né, para a questão de que pega muito hoje, que é a questão do fechamento das atividades, das minas, né, falando de um modo geral, assim, o quão complexo essa discussão é, e a gente às vezes até evita ela, né? Eu tenho certeza que se eu falar de fechamento de mina aqui, todo mundo vamos mudar de assunto, né? Porque esse é um tema muito complicado para a gente falar aqui, porque é um tema que a gente evita. E essas alternativas que a gente traz, eles acabam simplificando um pouco esse fechamento da mina lá na frente, né? Porque você acaba não tendo aquelas estruturas gigantescas para você fazer a gestão ad eterno, né, ou trabalhar ali de uma forma que aí é gerenciar o risco para a vida inteira. Então, eu tenho para mim que assim, essas soluções elas vão vir cada vez mais forte, né? E eu tô para ver assim que ela vai ser uma tendência, sabe? Vai ser uma obrigação, na verdade, né? Porque a gente até fiz um post ontem no LinkedIn, se a gente não começar a pensar que a gente está num modelo que é baseado em materiais não renováveis e tentar utilizar essa dádiva da natureza de ter esses materiais ainda, mas utilizar a energia deles para começar a transição, não só energética, mas também do modelo de vida da sociedade mesmo. Então, por isso que a discussão ela tem que ser mais holística, né? Não pode ser nichada, né? Isso. Vou pensar só em produzir areia? Não, vou pensar o que isso pode significar para a o que a sociedade. Juliana falou, né, de economia circular. Exatamente. Isso aí tem que ser, gente. Isso não existe uma forma diferente de pensar. A gente tem que. E aí o Yash que gosta, né, pensar num novo modelo econômico, né, sem ser o que a gente vive hoje. Porque a gente vai ser obrigado. Na verdade, talvez aí eu acho que a gente não vai ver. Mas não, assim, isso não, a Manu provavelmente verá viverá uma fase, talvez, não sei como vai ser. Tomara que não tão difícil. O Max, meu filho. Não sei se você tem filho também. Sim, Ana Carol. Inclusive eu tenho outra agora, a Maria também. Então, assim, a gente tem que pensar. E isso está na Constituição e tal. Mas na prática, apesar de que agora está evoluindo muito do ponto de vista até de iniciativas privadas, os governos têm que começar a incentivar esse ponto de vista legal. Entendeu? A legislação tem que incentivar isso. Eu vejo muitas vezes, a gente vai em algumas audiências públicas, o pessoal batendo em projeto, falando porque o turismo seria uma possibilidade. O turismo prega muito pouco. Amo turismo, faço turismo de bike, a pé e por aí vai. Você vai licenciar uma pousada hoje, você vai enfrentar os mesmos entraves de um projeto de mineração ou de qualquer que seja. Você não consegue licenciar, você não consegue desmatar. Então, se existem esses vieses diferentes, né, se existe uma possibilidade de pensar o mundo de uma forma diferente, a legislação tem que acompanhar também. E eu acho que a gente tem que realmente, a gente não pode desperdiçar matéria, energia. A gente tem que usar essa energia que ainda existe, mas ela vai acabar, para criar uma nova forma de viver. E como nossos filhos, netos e bisnetos e por aí vai, vão sobreviver num mundo onde esses materiais não vão existir mais. Ei, como que vai ser isso? Então, assim, tudo que era jogado fora vai ter que ser começado a recuperar. Qual vai ser o custo disso? Vai ser viável? Né? Enfim, é uma discussão mais complexa, né? A gente não pode só olhar um nicho, a gente tem que olhar a sociedade. Tem que olhar tudo. E parte da descarbonização passa, inclusive, por reaproveitamento de sucata. Né? Assim, a sucata é um minério puro, né? Não, e hoje, pra você ter ideia, lá nas 2 unidades, essa parte de resíduo para mim é questão de honra. A gente tem superávit, a gente gera mais receita do que custo e a sucata é a que mais gera receita e óleo também. Enfim, então assim, pensar dessa forma, né? Nós não podemos desperdiçar e nós temos um desafio aí que é o futuro, né? Com base em matéria-prima não renovável, a gente não vai ter futuro. Então, por exemplo, agora se fala muito em carro elétrico. Carro elétrico tem que ter bateria. E bateria é feita de quê? E minério. Eu adoro essa discussão do carro elétrico. Eu adoro essa discussão do carro elétrico porque você está gerando um lixo tóxico que é a bateria de lítio. Ponto. Mas além disso, no Brasil até que funcionaria porque a nossa matriz é hídrica.
né? Mas o que é o carro elétrico na Europa? É tirar o combustível fóssil da bomba para botar na tomada. Eles são usina nuclear, vem da mesma fonte energética. Você não está deixando de reduzir, você não está reduzindo a emissão, você está só trocando a fonte. Ao invés de ser a bomba lá da gasolina, você está produzindo nas usinas termoelétricas e botando na tomada. Então, assim, tem uma discussão que eu acho até ética em torno disso. Assim. O meio ambiente é muito complexo, gente. Não existe solução simples para esses problemas. E esse é o problema, sabe, Luana? A gente, quando tem essas bandeiras, e eu falo que a gente falou mais cedo, assim, da dificuldade que a gente tem de terem cabeça branca, é porque as pessoas hoje estão perdendo a capacidade crítica, de análise mesmo do processo. Eles se apegam ao conceito e não fazem as perguntas para questionar isso mesmo. O modelo é tão sólido, além de ser um preço absurdo, né? Você não está, pelo menos no Brasil pode ser, mas aqui é quase inviável para comprar um carro elétrico. Mas aonde você tem o poder aquisitivo para comprar, a base energética é termoelétrica. É combustível fóssil da mesma forma. Você está falando dos Estados Unidos, que vem do petróleo, do xisto, você está falando da Europa, que é a mesma coisa. Né? Então, do gás. Então, mas eu vejo nesses problemas, Juliana, eu acho que assim, o grande problema da humanidade em toda é porque sempre que a gente tem soluções novas, a gente sempre pensa em uma coisa ou outra. Né? Por que a gente não começa a pensar em uma coisa e outra, e outra, e outra? E uma como parte da transição para a outra, né? Tudo bem, o carro elétrico o carro híbrido, né? Vai dar uma sobrevida na quantidade de petróleo no mundo. Então, vamos investir no hidrogênio, cara. A gente está falando, né? Também é uma discussão interessante. O hidrogênio, né? Que agora amônia. Tá começando. Inclusive tem um projeto agora da Shell junto com... esqueci. Eles estão fazendo um hidrogênio casado com etanol. Que para mim não tem outra saída. Porque aí é ciclo da natureza. O que a natureza mostra? Você tem que usar aquilo que ela consegue recompor de novo. É o futuro, não tem jeito. Você tem uma gestão de risco para tratar amônia, que é complexo, mas eu acho que é uma solução que, feita a gestão adequada, você consegue viabilizar. O biocombustível, que é uma planta que nasce de novo, você vai ter aquilo infinitamente. Agora, a bateria que leva cobalto, lítio, às vezes até ferro e por aí vai, essa matéria-prima vai acabar também. Não estou falando que não tenha que ter, né? A gente não está militando contra a mineração. Não, mas ela tem que ser. Ela tem que ser utilizada de uma forma consciente, para ela ser a ponte das transições que a gente precisa para o futuro. Hoje mesmo vai acabar, é simples, vai acabar, gente. É simples. Vai acabar. Fiz uma entrevista aqui que a pessoa me perguntou, falou assim, que você imagina do futuro da mineração no Brasil? Eu falei assim, não tem jeito, o futuro do Brasil está ligado à mineração, sempre teve, não tem o que perguntar para a gente precisa evoluir junto, né? É o que a Juliana falou, não tem essas... Assim, a gente é um país que tem essa tradição, né? E nós temos muitos recursos naturais e que podem nos ajudar a evoluir de alguma forma, né? E eu acho que nós somos privilegiados, privilegiados, né? Em todos os sentidos, né? E eu acho que a gente tem que parar de demonizar a mineração, assim. Eu não estou fazendo juízo de valor a nada, ao que já aconteceu, mas, assim, se você olhar o impacto da agropecuária, se você dos condomínios, da expansão urbana, é lindo, né? Mas causa muito impacto e vejo pouco retorno. A mineração ainda preserva as áreas verdes. Carajás mesmo, a gente está falando do Pará, tira uma foto aérea do que tem de mata verde no sudeste do Pará, é o recorte do direito minerado da Vale. É o que está preservado Minas pela Gerais flora. É 4-1 praticamente hoje. Flora. A gente mais preserva do que impacta. Tem toda a questão, gente, que eu concordo, assim, de um impacto pontual que é inerente, mas se você olha os impactos positivos em termos de preservação de área, geração de renda, fixação de renda, né, de formação de profissional das pessoas, o desenvolvimento local, e que acaba gerando outras, né? A mineração precisa de uma manutenção, que precisa de... E você tem uma cadeia de prestador de serviço que, gente, logicamente falando, ela pode ser compatibilizada e menos demonizada. A gente tem um histórico que pode ser questionado, e eu faço aqui o reconhecimento de que a gente teve erros que justificam essa visão, mas, gente, muita coisa mudou, muita coisa está mudando. A gestão de risco está muito mais sendo considerada nos projetos, mas a gente tem que ter a mineração. A gente chama no estado de Minas Gerais. Ninguém queria nenhum acidente, a verdade é essa. Ninguém. Avião caiu.
Quantos já, né? Ninguém queria nenhum acidente, a verdade é essa. E é bom você ter a coragem de falar isso de coração aberto, né, Ju? Porque a gente Não, eu preciso falar, eu defendo a mineração, assim, né? Eu não posso fazer Ah, nada mas você não tá diferente sozinha disso. não, viu, Juliana? Então, que Eu bom. também tô nesse sua a gente vibe defende hoje é que mesmo. ela seja feita Eu de não uma fiz a forma mais engenharia ambiental consciente. à toa, não. Eu acredito que existe uma possibilidade É de isso. você, né, ter o seu desenvolvimento econômico aliado ao social e ao ambiental. Eu acredito nisso, não estou falando da boca para fora, não. Eu acredito. E por mais que sim, a mineração é uma atividade degradadora, por que que a gente não vai falar que não é? Mas Todas a as gente né? atividades Qual causam não é, impacto. né? Só que as outras são mais aceitáveis. Até Né? eu tive na EFIA, né, o da Brant falou uma frase interessante, né? A mineração ainda não consegue vender o pós. Né? Porque exato. você olha, tem uma obra do lado do seu prédio que é o caos, que não segue regra nenhuma, saúde, segurança e meio ambiente, mas ele bota um banner lindo lá como vai ficar e você acaba aceitando aquilo. A mineração ainda não conseguiu chegar nesse patamar ainda de vender aí essa questão. E tem outra coisa também, né? Essa questão territorial no quadrilátero é bem complexa, né? No Pará você tem floresta em volta, na Austrália eles estão no meio do deserto, na China ou outros países, acho que você tem até mais experiência do que eu, mas deve ser outro contexto também. E aqui a gente vê de alguns locais de exploração de ouro que acabou criando esses aglomerados urbanos em volta. Depois veio o ferro e as minas cada vez maiores e chegando a serem vizinhas dessas áreas urbanas. Itabira, né, gente? Itabira, Congonhas, por aí Na vai. verdade, as cidades Lindo. cresceram em torno da Nova Lima. mineração, né, gente? As Tem o que duas fazer. coisas. As duas coisas, a mineração cresceu muito de escala de Historicamente, né, o Brasil, Minas Gerais é isso, né? Minas Gerais cresceu em torno da mineração. Não tem como a gente negar esse histórico aí. Por isso que E o que nós faltou? temos. O que falta? É política pública, fazer uma lei de uso e ocupação do solo de uma área como um todo, entendeu? Não só pensar no município, na área urbana ou na área rural, mas assim, inserir o potencial mineralógico daquele município e fazer com que aquelas áreas não sejam ocupadas. E ajudar os municípios a utilizarem bem os recursos que vêm, né, dos ICMS, né, fazer com que gere-se riqueza em torno desse... A CEFEM, né, a compensação. Exatamente, porque assim, a mineração, ela retorna para o município, né, o valor ali, né, que ele poderia estar aplicando muito melhor, se a gente tivesse uma qualificação, mas enfim, isso é também assunto para outro podcast inteiro, da gente falar desse assunto. Mas acho que é isso, assim, eu fiquei feliz, né, com a visão de vocês, né, que a gente compartilhou aqui hoje, acho que partindo para um fechamento, vou pedir que vocês dois deixem aí para a gente uma mensagem, né, que vocês acreditam como é que a gente pode trazer soluções para essa complexidade que são os rejeitos da mineração. Tá bom, obrigada, Luana e Ash. Foi um bate-papo super gostoso. Também falaria aqui por horas, tá, Luana? Nossa! Mas o meu recado é o seguinte, eu acho que a gente... Eu ia até comentar, eu estou aqui porque eu acredito, né? Eu sou uma profissional de quase 30 anos de mercado que acredito no que eu estou fazendo. E acredito que podemos fazer melhor e podemos fazer diferente. Eu hoje... né, lidero, estou à frente de 11 sites para realizar, 13, né, ganhei mais 2 ultimamente, 13 sites onde eu vejo a possibilidade da gente pensar diferente, modelos de negócios diferentes, conceitos de geração de valor, para reaproveitar, para ter a mineração circular que a gente falou. A questão de reserva, como eu falei, é uma questão tecnológica e financeira. E a gente precisa explorar e ser responsável com o ativo que a gente tem na mão, maximizando essa exploração de forma responsável, trazendo riqueza e fixação dessa renda para a região, formando profissionais. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade do desenvolvimento social, claro, pensando no fechamento, que é um ponto que precisa ser feito, né, com provisionamento para fechamento de estrutura, a questão que a gente falou mais cedo da responsabilidade legal desse fechamento, do uso futuro, como é que faz com as estruturas que infelizmente vão permanecer, mas eu queria era convidar quem está ouvindo a gente a ter um olhar mais aberto à mineração, né? A gente não tem como negar a importância da mineração na nossa vida. A gente não vai ser um processo disruptivo de uma hora para outra que vai acabar com a utilização dos nossos recursos minerais. Usar ela de forma consciente para transitar para outras minerações, digamos assim. Para a gente ter uma mineração mais responsável, usando a tecnologia para maximizar a utilização do seu minério, usando os coprodutos, mas para isso eu faço um convite também
aos legisladores, aos órgãos reguladores, que atualizem também as nossas normas para entender a mineração circular como um processo que é muito mais benéfico do que abrir uma nova mina. E que a gente incentive, tenha uma legislação que incentive o reaproveitamento dos chamados até então rejeitos e estéreo, né? Porque esse é, para mim, a solução da terceira ou quarta safra aí do minério e que vai continuar trazendo desenvolvimento para a comunidade. Então, é um apelo à sociedade para ter um olhar mais empático e parceiro, mas também ao legislador para cobrar e incentivar a mineração circular. Show. Falei que ela era boa. Os dois aqui é time sensacional. Vamos lá, Alessandro. Bom, pegando um pouquinho do gancho aqui da Ju também, eu acho que mostrar também para a sociedade os benefícios, né? Eu acho que também poderia se falar um pouco mais do CEFEM, dos impostos, que isso, né, deveria reverter, né, com mais eficácia aí para a sociedade, mas que isso é importante, né? Indo para o lado do coproduto, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade, né? E vou dar um exemplo aqui, de repente você vai numa loja de material de construção, ali tem uma areia que está escrito proveniente de um beneficiamento de minério de ferro, então tentar colocar também na cabeça das pessoas que isso é importante e que efetivamente não está fazendo mal, né, a mineração. Não, aqui ó, você tem o minério de ferro, que tudo hoje, base, né, a gente precisa aí do minério de ferro, mas que a gente tem outras oportunidades também de estar gerando esse valor aí, mostrando que, né, a gente também pensa para poder aproveitar aí tudo que a gente acaba extraindo da natureza, né? E acho que as empresas também têm que continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento, né? Acho que isso é uma pegada bem forte da Vale, né? A gente sabe que tem outras empresas também, mas acho que o setor deveria se unir, né? Exato. A gente deveria ter centros de transferência de tecnologia. Isso aí nem fala, né, Yashi? Eu falo sempre isso, sempre isso. Por que a gente não se une, em vez de cada um ficar dentro da sua caixinha sofrendo sozinho ali, sendo que a gente não se une, cria lá, por exemplo. Dá um exemplo que você falou aí, que você está fazendo, que é fantástico. Polímero, é a base de celulose. Por que as comunidades em volta das minerações não estão oferecendo esse insumo para a gente? Porque a gente não está ensinando eles a fazer, entendeu? Isso aí. E polímero é um exemplo, né, pequeno, né, mas tem vários outros, né, enfim, biomanta, hidrossemeadura, a gente podia estar comprando ali do lado, às vezes a gente está trazendo da Austrália, não sei da onde, coisa que a gente podia estar vendendo tecnologia. Eu espero que um dia a gente consiga chegar a estar realmente com esse tipo de projeto aqui, escalável para o mundo todo e vendendo tecnologia, viu? O brasileiro tem capacidade para isso. Eu brinco muito que, assim, não sei se foi geólogo, se foi engenheiro de minas, se foi um metalurgista que pensou nesse negócio, né, de pegar ali o rejeito, beneficiar ele e ver o que dá, porque se a gente for pensar em o que é sílica e ferro também que tem ali, né? E aí ele teve essa inteligência de fazer isso, eu acho que foi um negócio realmente assim sensacional. Eu também tenho muito orgulho de estar participando aí desse projeto e a gente precisa ampliar isso aí de uma maneira rápida. Muito bem, pessoal. E acho estou tentando acessar aqui, achar aqui o Power BI da NM que mostra os valores de CEFEM. Hoje tem um Power BI aqui que mostra, é um absurdo. Portal da transparência. É um Power BI que eles mostram, que assim, é muito dinheiro. Olha a arrecadação dos municípios. É muito dinheiro. Itabira, Nova Lima. E quando você vê a aplicação do dinheiro, né? São Gonçalo, aquela cidade pequena. São Gonçalo, inclusive, a mini produtora foi licenciamento da minha empresa na época. Acho que era o contrato que você Eu passei os 10 anos fazendo estudos lá e por aí vai. Lá era um case interessante, vou falar bem rápido aqui só para finalizar. Lá foi um município que teve um planejamento interessante do gasto do dinheiro, porque era um dos poucos municípios do Brasil que ainda a maioria vivia na zona rural. E aí, com a expansão de Brucutu, qual era o medo do prefeito? Todo mundo vinha para a zona urbana, criar aquele caos de infraestrutura, né? Saúde, educação e por aí vai. O que ele fez? E aumentar a população. Pegou uma consultoria para ajudar ele a planejar o gasto desse dinheiro. Então, escola de tempo integral, lá são vários distritos, então criou infraestrutura nesses distritos todos, asfaltou tudo, ponte, escola nos distritos, casa popular, para manter as pessoas no mesmo estilo de vida delas, não tirar aquilo ali, não trazer um problema, digamos assim, né? Então, assim, usar o dinheiro que ele às vezes fala desse negócio da safra, né?
essa bonança, às vezes, ela é uma safra só. A gente não vai ter isso para sempre, né? Então, usar ele de uma forma responsável também é uma coisa que deve ser cobrada do poder público, digamos assim, né? Enfim, a gente não pode desperdiçar a natureza, não. A gente só tem essa, né? Então, agradecer demais assim, a presença dos dois, né? O convite. A gente teve algumas conversas, Juliana tem que viajar demais, eu também, a Alessandra também tem a agenda complexa. Conseguimos achar uma valeu data a pena demais, eu fico muito feliz. Excelente, pessoal, assim, feliz demais, obrigadíssima por todo o compartilhamento de experiência que vocês têm, que vocês disponibilizaram aqui para a gente, né, para os ouvintes. Eu e a gente aprende a cada podcast, então, assim, é sempre muito rico. Muitíssimo obrigado. Contem com a gente, né? Contem com a EFIA. Tenho certeza que o IAD está à disposição aí também, né? Para trazer discussões que vocês veem. Próximo já vai ser de gestão de risco, viu, Juliana? Já vou compartilhar com você. Muito legal. Esse assunto é importante discutir mesmo. Já vou falar com o Iacha aqui, que na hora que acabar, para a gente já se planejar para isso. E muitíssimo obrigada. Agradecer quem está ouvindo também. Espero que tenha gostado bastante e aprendido bastante. Então, até o nosso próximo podcast, o nosso 4º podcast. Esse tá grande abraço. 4º podcast. Fiz questão de falar assim, hein? Isso aí. Tchau, um abraço para vocês. Obrigada, tchau, Luana. Obrigado. Prazer. Obrigada.